E aí, meus brothers, tudo bem? Estou aqui com o Fernando Central HQ, meu brother. A gente tá com um grande motivo de estar aqui, né, Opa! cara? Nerd Nation foi sensacional. Dá uma nossa página, conferir as fotos, imagens, etc. E a gente está aqui para conversar sobre colecionismo, né? O tema do seu bate-papo. Foi o que a gente até comentou lá junto com o Alexandre Calari, do Pipoca e Nanquim, com o Vinícius dos Quadrinhos e com o Joey do Mangatube, né? E a gente falou coisas que eu acho que são bem interessantes pra gente passar pro público, cara, assim, sobre a questão do colecionismo, quão bom é, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Acho que vai ser interessante aí esse vídeo. E antes de começar esse vídeo, é muito importante, caso você não seja inscrito do canal, se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo e avalie o vídeo, que é muito importante pra gente. Deixe seu like, deixe seu dislike, mas avalie o vídeo. O colecionismo, cara, é uma coisa que você vai acabar se esbarrando em qualquer coisa que você for muito fã, muito, sei lá, ter um hobby bem legal, bem divertido. Claro que no nosso caso é quadrinhos, mas provavelmente pro seu, talvez ali você tenha action figures, né, miniaturas, sei lá, tem mais outras coisas, né? Sim, filmes, por exemplo. Filmes, DVDs. Então. E, poxa, às vezes a gente acaba se esbarrando com alguns pequenos problemas, né? Por exemplo, aqui em casa eu prezo muito pelo espaço, né? Você deve notar, de vez em quando eu tiro um monte de coisa e vendo, porque eu boto de coisa bonitinha, assim, sem invadir o espaço dos outros locais, que eu gosto de jogar videogame. Organizar. Então, eu gosto muito disso. Provavelmente você já teve algum problema disso, né? Vixe, cara. Vixe. Se eu contar minha história de colecionismo, eu tô fudido, velho. Cara, eu fui na casa desse cara. Você já sabe que a coleção dele é absurda, mas visualmente, você olhando assim, o contato é muito grande, né? Até porque o armário que eu pedi pra fazer quando a gente mudou pra um apartamento, eu pedi pra fazer um armário no marceneiro, sob medida. Então eu fiz a altura, a profundidade, né, das prateleiras e tal. Tanto que a minha coleção, quando vocês olham eventualmente no meu vídeo que aparece ali, aquelas edições encadernadas, aquela é a primeira fileira, tem mais uma atrás. Sim. Então são duas fileiras. Mas na época que você foi lá em casa, eu não tinha comprado a cama baú. Não, foi sim, tinha cama baú. Já tinha cama baú? Já tinha Cama baú. Então, você cara. estreou aquela cama lá? Cara. Eu comprei uma cama baú, cara, porque daí eu comecei a retirar várias, principalmente as mensais, que não ficam bonitas na estante. Eu retirei e coloquei nessa cama baú. Acontece que lotou já as prateleiras, né, o armário, e lotou a cama baú. E aí, cara? Agora eu tô naquela fase de separar os materiais para doar, para sortear no canal, para vender, enfim. Então, realmente, a questão de espaço é um problema muito grande. E eu acho que uma coisa interessante é que a gente não é exatamente um exemplo disso, né, cara? Até porque a gente produz conteúdo e a gente precisa de alguns materiais para dar um feedback. Não, tem até outras pesquisas assim, de melhores leituras, e às vezes é até interessante você ter algumas outras coisas que não estão encadernadas no momento, outras... demais outros motivos, né? Mas eventualmente eu e o Barba a gente separa alguns quadrinhos para doar. A gente está até guardando tem alguns quadrinhos pra gente doar no hospital até que a gente conhece. Mas conta aí, cara, a história que você contou lá. Fala, conta essa história. Então, conta a história. O desespero chegou a tanto, velho, que eu pensei? Velho, eu tenho que precisar realocar. A frase desespero chegou a tanto. Pontinho. Continue. Eu precisava realocar parte da minha coleção. Agora eu resolvi separar materiais para venda, né? Eu peguei um monte de caixas porque eu procurei um container. Sério, eu procurei containers na minha cidade, fiquei sabendo que existiam 2 locais que poderiam colocar e acomodar minha coleção. Visitei os 2 para fazer uma cotação e saber, porque é coleção, cara. Ele ligou, ele visitou. Isso, basicamente isso. 2 engajamentos esse menino. Aí no primeiro que eu fui, era ao ar livre, cara. Então, isso era um problema, a questão de umidade, do sol, chuva. Eu até acho que ficaria protegido, mas a temperatura ia estragar tudo. Mofar, enfim, né? Aí eu falei, isso aqui não é ideal. Aí eu fui num outro, que era um galpãozão, cara, com uma porrada, mas uma porrada mesmo de containers. Então, eles ficavam bem bacanas, e tem vários tamanhos. Eu ia pegar um menor, que eu acho que era 2 por 3 metros de altura, que, putz, mais do que suficiente você colocando em caixas. Só que saía mais, acho que na faixa de R$200, cara. Mês.
Daí isso no ano daria 2.400. Ele ligou, ele visitou e ele avaliou o local. E daí eu convidei o Regis para ver se ele topava dividir, porque daí seria mais tranquilo, né? E o Regis falou que por enquanto ele não ia precisar, mas que futuramente e tal. Daí, galera, eu meio que desisti da ideia, então eu vou tentar agora separar alguns materiais aí, tirar da minha coleção, ainda vou ver o que eu vou fazer, enfim, e ver como é que vai ser a questão de espaço, porque eu quero manter na minha coleção materiais que eu realmente vou ler, né? Eu tenho um amigo meu, cara, que ele além de ser colecionador, ele também é vendedor. Então ele tem um problema muito sério de estocar, né? Para vendedor de quadrinhos vai ser um grande problema isso. E a solução dele, ele morava numa pensão, uma espécie de pensão, mas ele alugava 3 quartos a mais para colocar. Não era bem uma pensão, era uma casa mesmo, só que o outro espaço da casa eram pensõezinhas, sabe? Era só quartos, sabe? E ele alugou 3, e eram 3 quartos, cara, de quadrinho. É muita coisa, é uma coisa animal. Claro que tinha várias coisas repetidas, exceto que ele era um colecionador, blá, 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 blá. Mas, não, um vendedor, né? Mas enfim, é um problema muito grande de espaço e também de até colocar adequadamente, sem mofar, sem... Mas uma coisa interessante que a falta de espaço causa no colecionador, e isso é bom quando chega a questão da falta de espaço, por alguns lados. O primeiro deles eu vou ter que começar a selecionar melhor os materiais que eu vou comprar, porque eu tô ficando sem espaço. Então você vai deixar de comprar alguns materiais que você comprava e, tipo assim, sabia que não era tão bom. Criar um senso melhor, né? O teu senso crítico ele vai ficar mais apurado. A segunda parte muita coisa que está na minha coleção vale a pena estar na minha coleção. Você quer ter esse material, você pretende reler, ou se no meu caso que tem um filho, tem alguns quadrinhos que mesmo que eu não vá reler, eu gostaria que ele lesse. Então hoje eu estou com essa mentalidade de materiais que são clássicos, que são obras-primas, que muito provavelmente eu vou reler, e outros materiais que eu quero que o meu filho leia. E outros materiais, infelizmente por questão de espaço, eu vou ter que descartar, entre aspas, de alguma forma, né? Seja doando, vendendo ou sorteando no meu canal. Então a ideia é realmente que o espaço ele faz você pensar por outras saídas, assim. Não, esse senso de o que eu quero na minha coleção é uma coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Até das coisas que você nem tem ainda, mas você pretende pegar. Isso acontece muito com minissérie, né? Cara, não vou comprar essa minissérie porque vai sair encadernado. Isso vem na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que sim. É um senso normal para todo mundo. Isso acaba gastando até mais dinheiro, porque você quer uma coisa encadernada, brilhantada, ou às vezes economiza em alguns casos, mas fatalmente isso vai ocupar mais espaço. Para mim, capa dura, eu tô até fugindo um pouco de capa dura pelo espaço que isso espaço, é estante, enverga e quebra. Alguns pontos que foram levantados que são bem interessantes, que até o Alexandre do Pipoca e Nanquim, dando os créditos porque foi ele que comentou, não deixar a coleção te controlar, né? Você não perder a noção da sua coleção, no sentido de comprar compulsivamente sem ter exatamente um critério. Você não pode deixar a coleção acabar te dominando. Foram feitas perguntas da plateia ali e muita coisa era: vocês mantêm muitos materiais repetidos na sua coleção? Eu sou um cara que tem muitíssima pouca coisa repetida. Eu tenho um Cavaleiro das Trevas da Abril, um encadernado, que tem aquela do raio, sim, e a versão da Panini, que daí tem o 1 e o 2, né, do Cavaleiro das Trevas. E algumas coisas do Hulk. Assim, tipo, tem o Futuro Imperfeito da Abril, o Futuro Imperfeito da Panini. Isso acontecia comigo lá na Crise Infinitas Terras, né? Alguns títulos de minisséries. Mas no meu caso são muito poucos esses títulos, então eu realmente me desfaço. Das publicações repetidas. Eu comemoro, tem foguetório e tudo, né? Porque, principalmente as crises, né? As crises até encadernar eram empilhadas, 300 fascículos e nunca acabava aquela desgraça. Então, ficava uma pilha gigante. Sim. Agora encadernado já melhora, eu me desfaço da minissérie, eu prefiro me desfazer. Outro ponto, eu não sei se você costuma fazer isso, para algumas edições eu faço, na questão de colecionismo, por exemplo, o Lobo Solitário. O Lobo Solitário eu tenho a primeira versão da Abril, os 28 volumes da Panini, que ela lançou. E agora ela está lançando de novo, mas ela está lançando num formato de uma qualidade melhor. E como eu considero o mangá, o Lobo Solitário, um dos maiores clássicos dos quadrinhos, eu quero ter essa coleção numa qualidade
boa, até pra resistência no tempo. Cara, Então eu ó, vou me já- desfazer. E eu você, já sou você tem isso ou diferente, não? Eu não tenho. Eu tenho, no pra algumas caso, edições. O Hellblazer está sendo republicado, né, no novo formato. Ele tem um acabamento, Ele tá saindo com papel o quê? Da LWC? agora é LWC, mas Eu tenho papel jornal, eu tenho não faço papel muito mudar. jornal. Não vou mudar. E é uma boiolice? É uma boiolice, mas tem orelhinha no Hellblazer. Agora? No antigo. Ele tem no uma antigo. orelhinha. Ah, tá. Né, o Newcastle. Sim. Agora não tem mais orelhinha e a capa não é por dentro. Antigamente um desenho era mais fosco. Sim. E agora a contracapa é branca. Então, eu gostava muito da anterior. Tem muita gente aqui no canal que tá trocando, né? Trocando. Tá. Já falaram nos comentários, o papel é melhor, só que... Eu até entendo, concordo. Se você acha que o papel é melhor, tem que trocar mesmo. Mas pra mim não afetou nada, cara. Tá ótimo. E o meu é só o Hellblazer 1 que faltava pra mim. Origins 1. Tá. Que é o melhor. Porque depois, pelo menos na minha opinião, ele cai muito de nível e depois ele recupera numa fase do New Gamer, não uma fase, mas algumas uma histórias. história especial. Então, assim, do Jamie Delano, que começa, eu acho muito bacana o volume 1. Putz, eu acho sensacional. Só que depois eu não acho que. Só porque é Hellblazer todas as histórias são boas. Na minha opinião, obviamente. São 300 números, né? Então, 300. aí eu acho que não valeria a pena trocar por conta de uma edição, que são 7, né? São 7 a primeira fase, né? Aí Isso. depois tem o Infernal. É Infernal e vai agora com o Demoníaco, né? Do Demoníaco Paul do Jenkins. Kings. Aí na minha opinião, cara, eu não troco. Né? Eu entendo quem troca, mas pra mim é aquela coisa, eu vou economizar aqui pra gastar em outra coisa, porque meu orçamento pra quadrinhos é fixo. Sim. Né? Eu gasto ali meus X reais por mês e tá ótimo, entendeu? Esse negócio de controlar também é muito bom, né? Isso que eu ia falar. Lembro que o Amigos e Quadrinhos, uma vez, eu e você fomos os Sim. únicos que falou a gente é descontrolado. Tem um vídeo muito antigo aqui no canal que a gente falou assim, não, que a gente era meio descontrolado. Que a gente não botava no papel que a gente gastava. É, né? que até o Vidal ficava zoando a gente, né? Esses dois são meio retardados, eles compram muita coisa. Eu lembro que pouco tempo depois eu falei assim, caraca, é verdade, né? Mas até hoje eu não gosto de botar no papel, assim. Claro que eu não sou retardado de comprar tudo que sai, mas eu tô muito mais seletivo, cara. Muito mais seletivo. Sim, e acho que a gente começa até a valorizar a opinião do outro, né? Até os próprios canais de youtubers que fazem reviews e tudo. E dá aquela, o meu brother, ele deu aquela indicação, né? E outro não, aquele ali já sabe meu gosto e fala, não, esse aqui você vai gostar, esse aqui não. Acho que a gente começa a ter esse feedback com os brothers. Mas vocês têm que cuidar aí com o que vocês estão comprando, cara, pra depois não chegar num desespero. Tudo bem que depois você pode se desfazer e tal, mas é interessante vocês terem um olhar mais crítico aí na questão do colecionismo, não se perder com contas, dívidas, a pessoa ficar compulsiva, assim, acho que é um problema. Prioridade, né, mano? Prioridade. O quadrinho é legal, é bacana, é uma coisa que eu adoro, meu hobby preferido, mas ainda é um hobby, ele é preferido, mas ainda é o hobby. Ainda é o hobby, né? Não é a minha vida. Cara, você tem que pensar nisso. Bom, meus brothers, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça lá no canal do Fernando Central HQs, vai lá, cara. Conheça esse canal, que é muito bacana. Se inscreve aqui no Distopia, porra. Aliás, fala nos comentários aí qual que é o problema de colecionismo de vocês aí, que dicas vocês dariam e tal. Deixa nos comentários aí. Ou o problema que você está passando aqui, a gente vai ver aqui, vamos avaliar esse problema. Bom, então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!